E tem um projeto em específico que se chama a Bíblia de Taipa, que é uma tradução oral da Bíblia para o dialeto sertanejo, que eu estou encabeçando junto com o Coletivo Candeeiro e uma missão aqui no Brasil chamada ALEM, que é a Associação Linguística Evangélica Missionária. Que massa. E eu trabalho lindo. nesse... Já vi um spoiler, inclusive, tá maravilhoso. Pois é, e hoje o meu trabalho é nessa perspectiva de fazer essa primeira tradução oral da Bíblia para o dialeto sertanejo. Mas explica pra gente, assim, o que é o dialeto sertanejo? Então, o português, ele falado no Brasil, ele é diferente em diversos lugares, né? Na verdade, falado no mundo em si, né? Em Guiné-Bissau se fala oficialmente português, mas é crioulo. E o crioulo mistura muita coisa das línguas nativas com o português. E a gente, nos sertões, né? No sertão principalmente nordestino, a gente tem uma construção diferente do português. A gente tem expressões que vêm do povo de África, que vem do povo indígena. Então a gente tem algumas expressões, algum jeito de falar, o jeito de construir o texto, que é diferente. Então, muitas vezes as pessoas... E a gente é um povo de cultura oral. Tipo, a gente a transmissão... tanto que existem muitos analfabetos no Nordeste, as pessoas dizem, o Nordeste é burro, não sei o quê. Mas é porque a gente é um povo oral. A gente transmite os nossos conhecimentos oralmente. Então tem muito jovem, eu tenho amigos que estudaram comigo, saíram da escola para ser vaqueiros, porque eles amam isso, é a cultura do povo. E isso não é menor do que alguém que trabalha na prefeitura da cidade. Sim. Né? O vaqueiro que decidiu sair da escola. É claro que a gente... eu não estou negando a educação, pelo amor de Deus. Sim, acredito muito no poder de libertação e emancipação da educação, mas a oralidade também tem seu poder, né, de emancipar e libertar a pessoa, né, porque ela aprende, tudo que ela precisa saber, ela aprendeu com o avô, com o pai, e isso é muito bonito, né, e deve ser respeitado. Então, a Bíblia de Taipa, ela é essa tradução para a oralidade. Ela é pensada no modo oral, né? Então, a gente grava os nossos rascunhos em áudio, musicado, com viola, com rabeca, com sanfona, para que crie um ambiente, crie uma ideia de história, de sentimento, porque a gente tira a escrita para o mundo oral. Então, às vezes, você está lendo um texto escrito e aí você sente o clima do texto, né? Então, como é que a gente vai expor? Não é só narrar, não é só eu pegar a NVI ou qualquer outra versão e narrar aquilo. Eu preciso colocar a exegese do texto, eu preciso colocar o sentimento do texto, eu preciso transliterar algumas ideias do texto. Por exemplo, o que é que a gente faz? A gente muda as palavras para as palavras sertanejas? Não. A gente consegue traduzir a ideia do texto. Porque vocês já viram uma árvore de mostarda? Um pé de mostarda? Nunca vi. Não. Pois é, então se eu chegasse aqui e a fé, você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é semeado, não sei o que, e vira a maior árvore, você não vai visualizar, mentalizar. E aí, a gente na oralidade, na tradução oral, a gente tenta partir do princípio de o ouvinte, ele vai entender a Bíblia o mais próximo possível do que o primeiro ouvinte lá de trás, né? Então a gente traduz as ideias, traduz tudo. Tipo, o juazeiro é uma das árvores que tem a menor semente, mas quando é semeada vira uma sombra muito boa, onde os passarinhos se abrigam. Isso faz sentido, isso faz com que o sertanejo visualize. E como outras alegorias, né? Que é claro que a gente não muda tudo, né? Tipo, tem coisas que têm um significado mais espiritual. O vinho, né? O vinho era a bebida mais bebida naquele tempo, mais tomada naquele tempo por aquela cultura. A bebida que o pessoal mais toma no sertão é cachaça, uma cachaçinha. Então, ia traduzir, tomar e todos a cachaça. Não ia dar certo, né? Talvez não é uma boa ideia. Pois é. Então, a gente permanece com algumas coisas, porque a ideia é que
passe o sentido do texto, né? Sim. Passe a fidelidade da escritura e faça o legado da reforma permanecer, né? Que é Acesso a Bíblia, à escritura, o acesso à né? É incrível escritura demais. para cada Que massa. pessoa e ela mesma ter a possibilidade do Espírito Santo falar com ela, porque ela tá entendendo o que ela tá lendo, né? Uhum. Pô, e que pé que tá esse projeto? Vocês pretendem fazer a Bíblia toda ou vão lançar, tipo, cada livro, primeiros evangelhos? A gente vai lançar o Novo Testamento, Salmos, Provérbios e o livro de Ruth, porque o livro de Ruth faz parte do trabalho de conclusão de curso de mestrado de uma das nossas tradutoras. Uhum. A gente tem uma equipe, inclusive o Sereno, que é da Calmará, é um dos Sim. tradutores, mora comigo lá Olha em casa. só, sim. Ele foi pra lá pra isso, né? Tipo, Exatamente. pra trabalhar nesse projeto, né? Que legal. Isso, e outras pessoas de lá mesmo. E existem núcleos em cada estado do Nordeste para escutar esses rascunhos. Uhum. E aí eles escutam e veem se, tal palavra eu não entendi. E a gente muda e deixa mais genérico. Porque apesar de ser um dialeto geral dos sertões, como o professor Nelson diz, Nelson, que é o diretor da gente, ele é professor do curso de letras da UFRN e tal, crânio, assim, fantástico. E ele estudou sobre a oralidade dentro do sertão no seu mestrado, né? Principalmente entre os povos quilombolas e tal. Uhum. Enfim, aí ele traz toda essa ideia de que existe um dialeto geral dos sertões, onde o sotaque é uma das principais pontos de contato, né? Mas existem variações também. E essas variações, elas são a partir de códigos, e é uma viagem bem... E esses códigos, eles são entendidos a partir de ser... Apesar de ser variantes, entendidos. Por exemplo, tipo, tu tá virado num mod coentro. Ou então tu tá virado num giraia. Uhum. Quer dizer a mesma coisa, mas pra a pessoa que diz virado no mod coentro, talvez não entenda virado num giraia. Mas o virado num é um ponto de contato Sim. que sim. todo Legal. mundo diz, entendeu? Sim. Uhum. E o que significa as duas direções? Tu tá irado, entendeu? Tá. É que ele é mais mais formal, tá vendo? Não, você já conhecia, mano? as Virado no duas- Jiraiya, sim. Não, no A Jiraiya, outra- Jiraiya eu já vi. A outra é o quê? No mod coentro. No Mod mod coentro. Essa eu nunca Que é ouvi. mói de coentro mesmo, a ideia é essa. Aham. E é muito doido, porque traz essa questão das expressões traz um tipo de sentimento junto também, né? Não só quer dizer alguma coisa, mas às vezes quer dizer uma coisa com muita intensidade, né? Sim. Tipo assim, né? Então, se você quer trazer um sentimento de intensidade, às vezes não serve só, sei lá, traduzir a palavra de uma outra forma, né? E, cara, tipo, a gente vê pessoas chorando porque tem uma senhorinha de 105 anos, um relato dela dizendo: Jesus tá imitando nós, velho. Olha só. Jesus tá imitando nós. Uhum. Isso é muito legal, cara, porque traz a esperança de que nosso povo não vai ser mais enganado por pessoas que trazem falsas doutrinas, falsos ensinamentos, que querem mudar ali. Agora a Bíblia, a gente toma um cuidado muito grande, que é de ser... de focar na exegese do texto e não na hermenêutica. É uma tradução mesmo. A gente tem um processo, né, de internalização do texto. Depois a gente traduz esse texto que foi internalizado a partir de todo um trabalho exegético. Depois a gente manda esse texto para um grupo de revisores, pastores formados, missionários de todo o Nordeste. E aí eles mandam o feedback para a gente. Depois manda para o teste de comunidade. Depois desse teste de comunidade vai para um comitê executivo, que é os cabeças de todas as instituições que estão junto com a gente. Eles escutam, dizem, tá legal, isso aqui tá complicado, enfim. E aí, daí, a gente manda para o estúdio e Felipe da Guia bota as violas e tal. Que massa. Então é todo um processo para que tenha uma fidelidade, né? Sim. E não é uma coisa que a gente inventou, essa metodologia. Isso é feito já ao redor do mundo. Tipo, a primeira Bíblia oral, né, tradução oral da Bíblia, foi feita agora em árabe sudanês. Foi lançada no Egito. E
Esse é o primeiro trabalho no Brasil com tradução oral da Bíblia, mas a ideia é que se expanda para os ciganos, para alguns povos indígenas, enfim. As pessoas que quiserem terem a possibilidade de entenderem a Bíblia na sua própria cultura mesmo. E esse material vai sair como, assim, para as pessoas? Por streaming? Também. A nossa ideia é diversificar o lançamento. Vai ser lançado pelo Coletivo Candeeiro. O primeiro vai sair, se Deus quiser, agora em dezembro. Vai estar pronto em dezembro para ser lançado em janeiro. O livro de Marcos. Depois a gente vai lançar a partir de uns radinhos, né? Que se chama Proclaimer. Que é uns radinhos que uma missão chamada Fé Vem Pelo Ouvir, eles disponibilizam com a Bíblia em áudio e tal. E a nossa ideia é um aparelhinho mesmo, é isso? Isso, ele é tipo um MP4? Não, é um radinho mesmo, que ele é recarregável a energia solar, dínamo, Caramba. Tudo. Sim. Então a pessoa vai estar lá no roçado e escutando. Mas os arquivos dos áudios ficam como nele? Ele é embutido mesmo dentro. Ele só na serve memória pra dele. isso. Na memória dele. Ele não tem entrada pra USB nem nada. Ele é só pra isso. E carregado a energia solar, então, tipo... Carregado a energia solar. Lugar mais dínamo, inóspito lá do sertão, a pessoa vai conseguir ouvir. Exatamente. E a própria internet mesmo, né? Tipo, minha mãe provavelmente tá escutando isso, ela tem 72 anos, né? O pessoal lá do sítio Currais Novos tá escutando e é meio de sertão. Porque a internet chega, né? Sim. E graças a Deus por isso. E é muito louco massa. porque você falou sobre essa questão desse radinho, eu lembrei de estar... Eu participei de uma conferência sobre reforma esse ano e uma das coisas mais importantes para a reforma foi a questão da imprensa, né? Então, assim, a tecnologia a favor do evangelho, né? Da expansão do evangelho, né? O rádio ainda é, nos sertões, um meio de comunicação, de aviso, de divulgação mais utilizado. Né? Tipo, eu fui fazer um evento esses dias e fui pra rádio pra falar pro pessoal. Passamos uma hora lá falando. Mas mesmo aqui, assim, em Minas, eu fui no Vale de Jequitinhonha, já tem alguns anos, e a galera lá, o meio de comunicação principal deles é escutar no rádio, saber o que vai acontecer pelo rádio. A gente vai colocar, não o capítulo inteiro, mas a gente vai lançar por perícopes para que as pessoas, por exemplo, Marcos 5, a pessoa que quer ouvir a história da filha de Jairo, ele não vai precisar ouvir o endemoniado de Gadareno e a mulher do fluxo de sangue. Ele vai direto lá naquela história, né? Isso facilita mais, dinamiza mais. Então vai estar organizado não por seguindo os capítulos. É por capítulo, em sentimento, né? No sentimento do texto, mas as tracks são por... Não sei, eu digo das tracks mesmo. Não sei uma track lá. Marcos 5, uma track. Vai ser... Marcos 5, aí, o Gadareno. Marcos 5, não sei o quê. Tipo como é na Bíblia mesmo. Sim, né? sim, aquelas pequenas divisões de títulos, né? Pô, que massa, mano. Muito que legal, massa, eu tô aqui assim, empolgado com esse projeto. Pô, já quero pra ontem, assim, isso aí lançado tudo. Cara. E como é que você chegou nesse projeto, tipo assim? Rapaz, foi o pastor Heraldo Xavier, lá do Rio Grande do Norte, da Igreja de Deus, que me chamou pra colocar minhas músicas num radinho que ele tinha comprado da China, assim, aí ele tinha botado uma Bíblia e várias músicas e queria minhas músicas também. Aí, tipo, ia soltando as músicas, aí tinha aí ele tava até pensando, como é que eu vou organizar pra que a pessoa saiba qual capítulo é e tal. Aí, de repente, começava Sal da Terra tocando, né, com aquele sotaque bem forte nosso, e depois começava E disse Jesus. Sim. Com todas as não sei o que lá. E tipo assim, o chiado da molesta. Um chiadão. Destoa da parada. Cara, aí me doeu aquilo ali no ouvido, né? Tipo, era... E aí a gente começou a debater sobre isso. E glória a Deus pelos irmãos do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, dessa região que vão pro sertão com um pensamento legal de fazer missão. Eu não tô dizendo que, pelo amor de Deus, não serve pra nada. Serve sim, muitas pessoas são alcançadas por isso e conseguem compreender. Mas existe uma coisa que a gente chama na tradução oral, que é a língua do coração da pessoa. É o que ela fala no dia a dia, é o que ela vive, ela se identifica.
é parte. É por isso que se chama Bíblia de Taipa, porque a taipa tá em todo o Nordeste, né? E a taipa é uma coisa feita com as coisas do chão, é uma coisa feita com as coisas que se tem ali, né? É um abrigo contextualizado, porque a taipa ela é uma bioconstrução e ela refresca no calor e esquenta no frio, né? Ela tem essa capacidade térmica, e isso é muito bom pra pessoa que mora no sertão, né? A taipa é um monte de coisas juntas ali pra... A taipa é uma bioconstrução emaranhado de varas, né, com barro. Né? Mas existem outros tipos. Existe, por exemplo, a taipa de pilão, né, que ela é só barro, pilado assim, né? Por isso que se chama taipa de pilão. E outras bioconstruções, como cobre, como o super adobe, que são a partir do barro, né? Então o barro ele respira, ele faz essa troca com o ambiente. Enfim, porque eu sei disso? Porque a Bíblia de Taipa ela faz parte de um projeto maior chamado Agrofloresta Seridó, que é o meu projeto de vida, assim. Sim. Você tava perguntando como é que eu ganho dinheiro. É basicamente... A partir dessa construção do Bíblia de Taipa, a gente recebe um sustento para estar integralmente nisso. Inclusive é o meu trabalho hoje, mas tipo, vai acabar, né? Daqui a 5 anos, se Deus quiser, a gente vai ter concluído... É um projeto para 5 anos, isso? Isso, no máximo estourado 5 anos. Mas a gente quer terminar logo, né? A gente tá criando estratégias para dinamizar o processo e concluir o mais rápido possível. Mas... isso vai abrir caminho para outros pensamentos, né? Dentro do Coletivo Candeeiro, a gente tem um espaço que se chama a Liturgia de Taipa, que é daí que vem a Bíblia de Taipa, que é de pensar a nossa espiritualidade de forma mais holística, né? De como integrar a nossa vida na nossa espiritualidade, o que a gente faz, né? Não ter aquele dualismo, aquela dicotomia de domingo, culto, vida de igreja, vida fora. Como integrar tudo isso a partir da nossa cultura, como sertanejos, enfim. E aí esse centro de permacultura, né, que é uma filosofia que pensa a permanência da cultura, como fazer a cultura ser, o pessoal entende mais esse termo, sustentável, né? E aí a gente lá na minha comunidade, que eu voltei para lá, a gente tá construindo nossa casa e a ideia é trabalhar com agricultura, com arquitetura, com farmácia viva, né? A partir dos conhecimentos das pessoas da comunidade, e fazer disso a nossa vida mesmo, de estar junto com a comunidade, trazer benefícios para a comunidade, de levar a juventude de volta para o campo. Como eu tô voltando com minha companheira Raquel, inclusive, beijo. Mas, tipo, como é que a gente consegue viver e ser sal e luz a partir da nossa cultura, né? De tudo que existe, da arte. A gente faz manutenção das artes, das brincadeiras que se tem no ambiente, enfim. Isso é permacultura, né? Trabalhar com toda o viver, o bem viver do ser humano, né? E aí o Bíblia de Taipa é isso, é uma parte disso, é como a gente entender melhor a Deus para que a gente viva, né,